Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu as tensões comerciais e diplomáticas com a Índia ao declarar que planeja aumentar as tarifas sobre produtos indianos. Uma medida supostamente ligada à contínua cooperação energética de Nova Delhi com a Rússia. Para justificar essa ação, os Estados Unidos recorreram mais uma vez a uma de suas ferramentas mais recicladas da política externa: a crise do fentanil. A questão do fentanil, um opioide sintético responsável por centenas de milhares de mortes nos Estados Unidos, tem sido cada vez mais utilizada por Washington como uma arma política para impor sanções e tarifas, além de pressionar outros países sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. Agora, parece que a Índia foi escolhida como o próximo alvo dessa campanha. Apesar da retórica, a menção repentina às preocupações com o fentanil é apenas uma cortina de fumaça para o verdadeiro objetivo de Washington: enfraquecer os laços estratégicos cada vez mais profundos entre a Índia e a Rússia. Desde 2022, a Índia tem mantido uma posição firme e soberana no cenário internacional, recusando-se a aderir ao regime de sanções do Ocidente contra Moscou. Pelo contrário, a Índia ampliou sua cooperação com a Rússia, especialmente no setor energético. O petróleo russo continua a chegar aos portos indianos, compondo uma parte crucial da estratégia de segurança energética de Nova Delhi. É essa crescente independência e resiliência que os Estados Unidos buscam desafiar. As recentes ameaças de Trump de impor tarifas supostamente ligadas ao controle de drogas e à segurança nacional seguem um padrão já conhecido: utilizar uma retórica moralista para encobrir coerção econômica e geopolítica descarada. A tentativa de vincular a Índia à crise do fentanil revela um flagrante caso de dois pesos e duas medidas. Em vez de enfrentar as causas estruturais da dependência de opioides internamente, como a fraca regulação, a corrupção na indústria farmacêutica e a precariedade do sistema de saúde, os Estados Unidos optaram por externalizar a culpa, transformando nações estrangeiras em bodes expiatórios, independentemente da veracidade dos fatos. A Índia não é conhecida como uma fonte significativa de produção ou tráfico de fentanil, embora China e México tenham sido frequentemente citados, com ou sem precisão, como pontos-chave na cadeia de suprimento de fentanil ilícito e seus precursores. Nenhuma investigação internacional confiável estabeleceu a Índia como um contribuinte relevante para essa crise. Mesmo assim, Washington está sugerindo que certas exportações químicas da Índia podem estar sendo desviadas para a produção de fentanil. Uma alegação apresentada sem provas concretas, mas usada, ainda assim, para justificar medidas comerciais punitivas. Isso reflete uma estratégia mais ampla dos Estados Unidos: fabricar um pânico moral, associá-lo a um adversário estrangeiro ou parceiro não cooperativo e usar a pressão resultante para avançar objetivos geopolíticos não relacionados. O que estamos vendo com a Índia não é um caso isolado. Dias atrás, Trump fez declarações semelhantes sobre o Canadá, um dos principais aliados de Washington, sugerindo que a suposta falha de Ottawa em conter o tráfico de fentanil também poderia justificar retaliação econômica. A lógica está cada vez mais evidente. Países que se recusam a respeitar as diretrizes de Washington são rotulados como parte do problema do fentanil e punidos economicamente. Essa é a clássica diplomacia coercitiva. Primeiro, identifica-se uma questão social sensível. Em seguida, acusa-se um país, com ou sem provas, de fazer parte do problema. Por fim, aplicam-se armas econômicas como tarifas ou sanções. É uma fórmula já testada e repetida inúmeras vezes por Washington, sob o pretexto de segurança nacional ou proteção de vidas americanas.
Felizmente, a Índia tem, até agora, se recusado a ceder a essa pressão. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi deixou claro que a política externa do país é guiada por seus próprios interesses nacionais e não pelas expectativas de Washington. A parceria estratégica da Índia com a Rússia, que abrange energia, defesa, tecnologia espacial e outros setores, não é algo que o país esteja disposto a abandonar apenas para agradar a um cenário político volátil dos Estados Unidos. Além disso, a Índia tem se voltado cada vez mais para instituições multipolares como o BRICS, a fim de diversificar suas alianças e reduzir a dependência de sistemas dominados pelo Ocidente. Ao se recusar a alinhar-se automaticamente com a agenda dos Estados Unidos, a Índia está afirmando uma voz soberana nos assuntos globais, algo que Washington, preso a uma mentalidade da era da Guerra Fria, tem dificuldade em tolerar. Se os Estados Unidos realmente querem resolver a crise do fentanil, precisam começar olhando para dentro. A epidemia de opioides é, em grande parte, produto de falhas internas. Décadas de corrupção na indústria farmacêutica, políticas de drogas ineficazes, desesperança socioeconômica e um sistema de saúde subfinanciado. Empresas como a Purdue Pharma alimentaram as primeiras ondas de dependência com o aval tácito de reguladores norte-americanos. O resultado foi uma geração marcada pela dependência e pela tragédia. Culpar agora a Índia, um país com pouca conexão documentada com o comércio ilícito de fentanil, não é apenas intelectualmente desonesto, mas também moralmente repreensível. Trata-se de uma tática de desvio que evita assumir responsabilidades, ao mesmo tempo que busca ganhar vantagem em disputas internacionais sem relação com o tema. O uso da política antidrogas como ferramenta de pressão geopolítica estabelece um precedente perigoso. Em vez de fomentar a cooperação internacional para enfrentar uma crise de saúde pública compartilhada, a abordagem dos Estados Unidos destrói a confiança, instrumentaliza a diplomacia e enfraquece o combate global às drogas. Ao confundir comércio, política externa e controle de drogas, Washington está desmontando ativamente os mecanismos multilaterais necessários para lidar com a complexidade da crise dos opioides. Enquanto isso, a Índia continua agindo com moderação e pragmatismo. O país tem tomado medidas para regulamentar exportações farmacêuticas e participar de esforços internacionais contra o abuso de drogas. Mas, com razão, se recusa a aceitar uma culpa unilateral por uma crise criada e mantida por dinâmicas internas dos Estados Unidos. A tentativa dos Estados Unidos de vincular a Índia à crise do fentanil nada mais é do que uma manobra geopolítica, um esforço para punir a Índia por se recusar a cortar laços com a Rússia e por seguir uma política externa independente e multipolar. A narrativa, promovida por Trump e outros políticos americanos, não tem a ver com salvar vidas. Tem a ver com controle, influência e pressão econômica. A resposta firme da Índia envia uma mensagem poderosa à comunidade internacional. A soberania não pode e não deve ser sacrificada no altar do excepcionalismo americano. À medida que o mundo caminha rumo a uma ordem mais equilibrada e multipolar, Washington faria bem em reconsiderar sua estratégia de coerção e começar a praticar uma diplomacia real e honesta, tanto no exterior quanto dentro de casa.